que eu não estou enxergando nada aqui. Oh, aleluia! É verdade, sempre esqueço do telão. Verso 3. Ai, meu Deus. Olha isso, queridos. Honroso é para o homem desviar-se de questões ou contendas em algumas traduções. Talvez esteja assim na sua tradução. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Honroso, pode voltar lá, Felipe, por favor. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Em algumas versões está assim, ó: o todo insensato é intrometido. Bom, eu vou falar, depois eu falo do João para vocês. Eu quero só contar um testemunho que era para ter contado semana passada, mas a gente acaba ficando atropelado, se atropela com tanta coisa, fica com aquela preocupação, está recebendo pessoas de fora, enfim. Vocês não contam testemunho, né? Quem tem testemunho para contar? Olha aí, Deise, glória a Deus. Só a Deise que tem testemunho? Oxalá. Nós vamos começar a dar testemunhos, viu? Só que hoje é o meu. Você pega a fila, tá? Né, Céu? Pega a fila, pega a senha. Aqui não é SUS, mas tem ordem. Enfim, nós estamos com um carro novo, graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus carros, queridos, eu tinha vergonha de vender. Por quê? Porque quando eu vendia, eu tinha que vender por quilo. Tava só o bira, só pele e osso. E eu acho engraçado que a Fran é bem sincera. Cadê a Fran? Tá lá no fundo. A Fran é bem sincera, né, Isaac? Um dia ela chegou com umas camisas lá em casa: pastor, eu vim te dar umas camisas, né? Não foi, Fran? Tô falando sério. Não me importa a sinceridade não, é bom, é transparência isso. E ela me honrou com as camisas. Aí depois a Lê falou assim: nossa, domingo você foi pro culto com a camisa, meu Deus do céu. Glória a Deus. Aí uns 2, 3 meses atrás, a Fran e o Isaac chegou lá em casa, e a Fran novamente com a sinceridade falou: ó, pastor, nós estávamos conversando, vimos que o seu carro está igual às suas camisas. Enfim, eles, o Isaac e a Fran, nos abençoaram com o carro. Eu não vendi o meu por quilo, não chegou a esse ponto, mas vendemos o nosso carro, eles nos honraram com uma parte, e nós compramos uma caminhonete que eu tanto sonhava. E eu vou falar que é um testemunho, porque é uma Renault, uma Duster, para quem não viu ainda, preta. E depois eu falei para minha esposa, para a pastora, falei assim: olha, Deus secou minha língua, graças a Deus. Nós, aos domingos que nós íamos para a casa dos nossos pais, nós passávamos aqui, nós morávamos aqui na Rondônia, e a Renault era aqui, quem se lembra? Aqui quase em frente ao Carrefour. E nós, justamente ali tinha um semáforo. E um dia a pastora viu uma caminhonete e falou assim: olha, que coisa linda. Eu falei: é bonita demais. Um dia eu vou ter uma dessas. Sonha, minha filha, sonha. Deu para ver que ela sonhou muito, né? Dormiu demais. E graças a Deus, o Isaac e a Fran nos honrou, nos abençoou com o carro, e nós estamos aí.
mais um automóvel, em nome de Jesus, para a casa do Senhor. Meus carros, queridos, os meus carros sempre trabalharam para o reino. Sempre. Sempre. Quem nos acompanhou desde os encontros passados lá em Brodowski ainda, sabe que era de botijão de gás a irmão, tudo. Pastor, mas o que tem a ver aquele versículo? Volta lá, Felipe, para ficar bem gravado para os irmãos. Ou quando nós fizemos o transplante, foi um presente de Deus para as nossas vidas. Porque há 2 anos que eu já estava fazendo exames no HC com a minha irmã, a mais velha, a Áurea. E no último exame, que eles iam definir qual rim dela que seria tirado para ser doado para mim, eles descobriram nesse exame uma deficiência em um dos rins dela e impossibilitou o transplante. Então a pastora, depois disso houve várias situações, mas Deus nos abençoou. Levantou um médico, o Dr. Sérgio, e ele insistiu, e foi por muita perseverança dele que eu aceitei o transplante, o rim da Lê. Mas foi muito celebrado, porque em questões, num curto prazo de 6 meses, foram feitos todos os exames, todos. Irmãos, a igreja de Brodowski nos abençoou, exames muito caros, e os pastores, pastor Osmar, pastor Gerson, não, pelo amor de Deus, vamos fazer tudo, e nos abençoar. E nós fizemos assim, 6 meses, não foi? 6 meses, era um motivo de grande alegria. Deus estava ali restabelecendo a minha saúde, a minha vida. Mas só que em meio àquilo, eu senti de falar isso para você, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Isso eu não estou falando para mandar recado, não estou falando de desabafo, eu quero alertar você, que muitas vezes Deus nos dá a bênção, e dá, talvez se você pudesse abrir os seus olhos espirituais e ver quantas bênçãos Deus te dá, o quanto você é uma pessoa abençoada, você não tem ideia, o quanto você é abençoado. E em meio a toda aquela situação, era um momento de nós celebrarmos, um momento de alegria. Situações que aconteceram na igreja, em casa, roubaram a nossa felicidade, a nossa alegria, não foi? E depois de alguns meses, sentados, conversando, eu falei para o pastor, puxa vida, até hoje nós agradecemos a Deus, só que nós não desfrutamos da nossa alegria. Não desfrutamos da nossa alegria, do presente que Deus nos deu. Deus restaurou minha saúde, Deus está me devolvendo a vida, e nós não conseguimos celebrar isso. Amém. Essa semana eu fiquei muito chateado. E não, pelo amor de Deus, não fiquei. Quem foi, não está aqui. Pode ficar sossegado, não foi você, não está aqui no meio do rebanho, graças a Deus. Mas quando Deus nos abençoa, sempre vem o diabo e planta um para roubar a nossa alegria. E eu confesso que por conta de um comentário essa semana, por conta da bênção que nós recebemos, do Isaac, da Fran, muitas pessoas aqui têm nos abençoado, nos honrado. Amém? Eu agradeço a cada um de vocês, eu agradeço em nome da minha família, porque muitos aqui têm visto a nossa situação, não é uma situação de misericórdia, mas Deus levanta fontes abençoadoras, e vocês são fontes abençoadoras, assim como nós desejamos ser fontes abençoadoras na vida de vocês. Eu quero abençoar a sua casa também, com oração, enfim, Deus coloca no coração dos seus filhos, para abençoar os outros, amém? Eu acredito nisso, mas por conta de um comentário, de uma pessoa insensata, intrometida, eu deixei isso entrar no meu coração, e eu confesso a vocês,
eu confesso a vocês, não conta para ninguém, por favor, fica só aqui. Pastor também, se não cuidar, o coração cria pelo, não é, pastor César? Não é, pastor César? Cria pelo, o bichinho fica peludo, vira bicho feio. E eu quase deixei meu coração ser envolvido por uma situação. Eu estou confessando aqui a você, porque talvez você não saiba, esteja passando por uma situação semelhante. Você recebeu a bênção e de repente, puxa, não tive sensibilidade para entender que Deus está me abençoando e o diabo semeou alguma pessoa ou alguma coisa para roubar a minha bênção, para ofuscar a minha bênção. Não permita isso. O que você tem que fazer? Ore. Eu oro, ora, mas não vai amaldiçoar, não. O Senhor manda fogo, manda um raio na cabeça. Não faz isso não, porque isso é contra a palavra de Deus. Abençoe a vida. Abençoe a vida. Hoje à tarde eu falei, Deus, eu tenho que falar alguma coisa. Eu sinto que eu tenho que falar isso. E agora, quando a Fran pediu para abrir aqui em Provérbios, eu abri justamente nesse versículo. Honroso é para o homem desviar-se de situações desconfortáveis, questões. Mas o tolo, ele é intrometido, ele é enxerido. Ele quer pôr o dedo onde ele não deve. Ele quer salgar a tua água. Ele quer azedar o teu caldo. Não permita isso. Não permita que as pessoas roubem a sua felicidade. Amém? Alguma palavra contrária, alguma situação que seja criada em volta de você, da sua vida, abençoe. Senhor, eu abençoo. Eu cubro essa pessoa de bênção. Eu libero as bênçãos celestiais sobre a vida dela. Amém? Faça isso. Libere seu coração. Quem se lembra da última palavra que eu ministrei aqui sobre coração? Cuidado. Um ódio pode nos levar a caminhos amargos e espinhosos. Amém? Já tomei muito tempo. João, queridos, eu agradeço as orações de vocês. O João está muito bem. Ele tem evoluído a cada dia. Só que a pastora Janete disse o seguinte um dia: em ninho de cobra não nasce beija-flor. Isso é fato. O João está chutando enfermeira, está beliscando enfermeira, ele está amarrado. Então, o médico, eu falei assim, no dia da cirurgia, eu falei, doutora, posso fazer uma pergunta para a senhora? Pois não. O que vocês vão fazer com o João agora, quando ele acordar? E ela toda cheia de razão, claro. Olha, isso é nós que vamos resolver. Nós somos capacitados para isso. Amém. Não está mais aqui quem falou. Desculpe a ofensa. Estão lá sofrendo com ele. Ele é nervoso, ele quer levantar, ele arranca as coisas. Soltaram as pernas dele. Ele teve a capacidade de passar o pé no fio assim, puxou. Só que a enfermeira do lado já foi lá, socorreu, enfim. Mas o estado dele está bem, ele tem evoluído, a questão cardíaca dele está ótima e vai melhorar ainda mais. Conto com as suas orações. Para vocês terem ideia da gravidade, da complexidade dessa cirurgia. Quando eu fiz o transplante, eu tive que aprender a ir no banheiro novamente, porque a minha bexiga fazia 10 anos que não era usada, seca. Então eu tive que aprender. Com 38 anos, eu tive que aprender a usar o banheiro novamente. Na hora que eu pensava em ir, não dava. Puxa. Por quê? Porque tinha parado. O coração do João foi mudado, toda a anatomia dele, pulmonar e cardíaca. Então o organismo dele agora está se adaptando ao novo coração. Amém? Deus faz novo todas as coisas. Glória a Deus por isso. Orem, queridos, ajude-se em oração, em nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias pela sua vida. Amém? Agradeço a Deus, nós somos um corpo bem ajustado. Isaac, tomei muito tempo do Isaac. Estenda suas mãos, por favor. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela vida do teu filho. Neste momento, a minha oração, Senhor, é que o Senhor use-o como um instrumento em tuas mãos, como um canal abençoador, ó Pai, para abençoar a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam aqui acampados e que toda seta maligna, ó Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Que nada, ó Deus, daquilo que está, ó Deus, que tem se levantado, que tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja, contra teus filhos e filhas, não prospere. Em nome de Jesus, que o teu nome seja engrandecido através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Use o teu filho, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus que é onipotente, é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, como também pode todas as coisas. Amém? Você precisa entender o tamanho do seu Deus. Eu não sei a situação que você tem passado, a dificuldade, mas nunca deixe que as circunstâncias ditem a maneira como você vai se posicionar ou como você vai reagir. Se posicione, ore. A Bíblia diz que Deus está com seus ouvidos inclinados. Ele está assim, ora. Fale com Deus. Dependente da circunstância. Separe aí alguns minutos do seu dia, algum tempo. Não sei como que está a sua agenda, mas priorize a sua oração, porque a sua oração ela tem poder. Amém? Me marca muito quando Israel estava para entrar em Jericó. Então Moisés envia espias para espiar aquela terra. E a Bíblia diz que havia em cima do muro uma casa, no muro daquela cidade, era uma fortaleza, e havia uma casa aonde aquela mulher, agora me foge o nome dela, Raabe, né? Raabe, quando viu aqueles espias, o que foi decisivo naquele diálogo foi o testemunho que aqueles homens carregavam. E ela disse assim: olha, eu sei o tamanho do seu Deus, porque esse Deus abriu o mar, tem feito milagres, sinais, em toda a travessia, tem chegado até a mim o seu testemunho. Amém? Então talvez essas circunstâncias que têm cercado a sua vida, elas vão cooperar para que você tenha esse testemunho, para que você tenha autoridade, sempre quando você estiver prestes a conquistar algo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 1. Vou pedir para o Sérgio e para o Breno distribuir para vocês algo antes de nós lermos. Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. Acompanhe o texto, por favor. Não se disperse enquanto eles acabam a distribuição. Vamos ler. Jesus, entretanto, vou ler na mesma versão de vocês. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele.
e assentando-se os ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Curva a sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui, Senhor, diante de Ti, em primeiro lugar, a minha vida, ó Pai, como servo, ó Deus, como um canal de bênçãos, ó Pai, nesta noite. Ó Pai, que eu seja usado, ó Pai, para ministrar a Sua mensagem, ó Pai, com clareza, com transparência, com uma linha de raciocínio clara. Ó Pai, que o Senhor possa me entregar a sabedoria que vem do Senhor nesse momento. Ó Deus, porque eu dependo de Ti. Ó Pai, que o Senhor possa me revestir com unção, ó Pai, com autoridade neste momento. Ó Deus, porque nós reconhecemos que nós necessitamos, ó Pai, de não somente ouvir a Tua palavra, mas de sermos restaurados. Ó Pai, em nome de Jesus. Tua palavra nesta noite, ó Deus, para as nossas vidas, ela é viva e eficaz. Ó Deus, por isso, ó Pai, fale com cada um, com cada família, ó Deus, aqui neste lugar. Ó Pai, este ambiente está consagrado ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, envie aqui um exército de anjos, ó Pai, para nos proteger. Ó Pai, repreendo todo atravessador, todo espírito de confusão, de contenda, contrário à Tua mensagem, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Quero falar com vocês nesta noite sobre misericórdia. Repita comigo: misericórdia. Misericórdia. É uma palavra que nós conhecemos muito, né? É um bordão do cristão. Assim como nós, quando íamos em outras religiões, nós tínhamos vários bordões. No Evangelho também existe alguns bordões. Então é normal, é natural no nosso dia a dia nós falarmos: está amarrado, misericórdia, não é verdade? Mas será que esta palavra, misericórdia, ela de fato, ela tem sido parte do nosso dia a dia, da nossa vida, na mesma intensidade que nós proferimos? Será que nós temos expressado misericórdia com a nossa vida da mesma forma que os nossos lábios têm expressado misericórdia no dia a dia, no trabalho, no trânsito, em conversa com o cônjuge, em conversa com os irmãos? Deus tem trazido à minha mente, ao meu espírito, algumas ministrações, né, que tem esse tema como o centro. E nesta noite eu quero assim também compartilhar com vocês algo que Deus já tem ministrado em meu coração.
Isaac, mas por que essas pedras? Daqui a pouco você vai saber. Amém? Misericórdia, irmão, significa... é a combinação de duas palavras. Vamos lá. Miseratio, que significa compaixão. Repita comigo, compaixão. Mais a palavra cordis, que significa coração. Traduzindo para a nossa língua, você pode dizer que misericórdia é um coração compadecido. A compaixão, você vai achar vários significados para ela, mas a que mais cabe para nós cristãos é sofrer com. Quando eu tenho compaixão por alguém, eu sofro com ele. Quando eu quando eu uso de compaixão para alguém, eu estou sofrendo junto com ele. Não significa aprovar suas razões. Vou repetir. Quando eu tenho compaixão com alguém, eu sofro com ele. Mas o fato de eu expressar compaixão nas minhas atitudes não significa que eu estou aprovando a razão pela qual a pessoa passou a sofrer. Todos vocês conhecem um pouco sobre Jesus, amém? Vocês conseguem ligar algo do que eu falei até aqui, agora, com a história de Jesus? Existe alguma semelhança com Jesus? A quinta bem-aventurança que Jesus disse, ele diz: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles receberão misericórdia. O apóstolo Tiago diz no capítulo 2 e versículo 13 da sua carta, ele fala o seguinte, que aquele que age sem misericórdia vai ser julgado também sem misericórdia. Nós temos vivido um tempo onde os cristãos, nós cristãos, nós temos deixado que algumas características das pessoas que são ímpias entre para a igreja. Eu acredito que é o momento que nós temos que buscar em Deus, em oração, em arrependimento, esse sentimento de compaixão. Talvez nós teríamos que passar por uma cirurgia cardíaca, assim como o João passou essa semana. No livro de Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 13, ele diz a respeito da restauração de Israel, e ele fala que Deus iria tirar todo o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu vejo aqui uma transformação na nossa ótica em relação ao próximo. Eu vejo aqui uma transformação na nossa mente em relação às pessoas que nos cercam, que de alguma forma estão passando por algum sofrimento, aonde nós não temos expressado para com elas compaixão, misericórdia. Esse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus, ele descendo do monte, ele vai para uma sinagoga ensinar a palavra de Deus. E a palavra diz que em um determinado momento chega até Jesus, até aquele ambiente, alguns escribas e fariseus. E eles chegam com uma mulher. E essa mulher havia sido pega em adultério. Imagina hoje, nos nossos dias, numa sociedade pós-moderna, numa sociedade que tem
libertinagem na sua essência. Imagina comigo hoje, você olhar para uma mulher que acabou de ser pega em um ato de adultério. Como que você olharia para essa mulher? Uma deficiência no caráter aos nossos olhos. E então, eles chegam para Jesus e dizem: olha, a situação dessa mulher é essa. E eles pegam a lei para confrontar Jesus, a lei de Moisés. Se você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, foi escrito por Moisés. E essa lei que os fariseus se referem, significa as leis que Deus entregou para Moisés, e também as leis que Moisés e os líderes criaram para que houvesse naquele ambiente de Israel uma organização. E esses escribas então chegam para Jesus e falam: olha, você está aqui pregando sobre a lei de Moisés. Você diz que você não revogou a lei. Mas o que você vai fazer com essa mulher? Em outras palavras, sai dessa, Jesus. E agora? O que você vai fazer, Jesus, com essa mulher que acaba de ser pega em um ato de adultério? Jesus, em nenhum momento usou a lei. Jesus em nenhum momento disse que eles estavam errados. Mas ele simplesmente dá sequência ao apedrejamento. E Jesus então diz: tudo bem, você está certo, mas vamos organizar esse apedrejamento. Vamos começar por aquele que não tem pecado. Jesus propôs para eles algo, conhecedores da lei. Quem vai começar? Então Jesus abaixa a cabeça, aguardando que alguém começasse aquela cena, aquele apedrejamento. Imagina para essa mulher. Imagina você agora comigo a reação dessa mulher perante Jesus, um sacerdote, perante aqueles homens acusadores, na expectativa de ser apedrejada. E a Bíblia diz que quando Jesus disse isso, em algumas versões diz que a consciência daquelas pessoas começaram a cair, eles começaram a cair a ficha. Poxa vida, olha só, talvez eu sou até pior do que ela. Poxa vida, eu estava querendo usar a lei para apedrejar essa mulher, mas essa mesma lei também me condena. E aquelas pessoas então começaram a ficar constrangidas naquele ambiente de graça, naquele ambiente de misericórdia. Então organizaram uma fila, e dos mais velhos para os mais novos, todos começaram a sair. E Jesus, olhando para aquela mulher, diz: cadê aquelas pessoas? Cadê aqueles legalistas que estavam exigindo algo de você, sem que nem eles mesmos cumprissem a lei? Cadê aquelas pessoas que até então estavam com pedras nas mãos? Alguém te condenou? Jesus perguntou para ela. Houve alguma condenação? Quantas pedradas você levou? E aquela mulher respondeu: ninguém. Só que Jesus não tinha falado nada ainda com ela. Jesus estava só provocando uma situação. E quando aquela mulher responde para Jesus: olha, ninguém me condenou, Jesus diz: tampouco eu. Eu também não vim para te condenar. Ninguém te condenou? Ah, então fique tranquila. Aí Jesus fala algo para aquela mulher: vai, não peques mais. A compaixão não implica em você aprovar a causa daquele sofrimento. Jesus disse para aquela mulher: olha, eu quero falar para você de futuro.
Eu não quero falar para você a respeito do seu passado. Jesus em nenhum momento criou uma contenda naquele lugar, mas ele simplesmente transmitiu para aquela mulher uma mensagem de que, olha, tem jeito, ainda dá tempo. Eu vim para restaurar a sua vida. Não aceite sobre a sua vida condenações. Tudo que eu e você precisamos para sermos livres, como aquela mulher foi, Jesus já conquistou na cruz. Tudo que nós precisamos para ter uma vida sem fardos, sem peso, sem pedradas, Jesus lá na cruz do Calvário, Ele já conquistou. Ele venceu isso por nós. Ele venceu. Mas muitas vezes, a nossa postura em meio a uma situação como essa é aceitar esse apedrejamento, ou por um irmão, ou por alguém da sua família, ou por alguém do seu trabalho, ou por alguém que te cerca, porque só vai apedrejar você quem está próximo. Você consegue daqui dar uma pedrada em alguém que está lá em São Paulo? Quem consegue? Você só consegue atingir alguém com uma pedra, essa pessoa estando próxima a você. E são elas que tentam nos apedrejar. Você recebeu aí 2 pedras. Eu quero falar hoje sobre essas 2 pedras. A primeira pedra é a que você recebe. A primeira pedra é a que aquela mulher recebeu daquelas pessoas, ou que elas gostariam, de apedrejá-la. Não aceite, irmãos, pedradas. Não aceite que as pessoas te coloquem para baixo. Naquela época, não havia um peso maior do que você estar em um lugar acuado. Imagina a cena, você estar em um lugar, você de repente ter que fazer isso, e as pessoas começaram então a te jogar pedras. E era isso que acontecia. Era uma opressão da sociedade. Era uma opressão. A justiça, ela vinha das pessoas. E Jesus então transmite essa mensagem para nós: olha, não julguem. Não julguem. Por mais que você tenha consciência de que a lei, de que a palavra te ampara para, às vezes, apedrejar, mas como o apóstolo Tiago diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E muitas vezes nós colocamos o juízo sobre a misericórdia, triunfando sobre a misericórdia nas nossas vidas. E Jesus espera que nós não aceitamos. Santidade não é você deixar de pecar. Santidade é você, mesmo que pecando, mesmo que cometendo erros, você se arrepender, você decidir: olha, eu não quero errar mais, porque eu não quero que a presença desse Jesus tão maravilhoso se afaste de mim. Olha, por amor a Jesus, por amor ao que Ele fez na cruz por mim, eu não quero errar mais, mas eu errei, eu me arrependo. Isso é santidade. Não queira ser legalista com você mesmo e exigindo de você uma santidade, não é isso. Em Lucas 18, abre para mim lá, Robert, Lucas 18, deixa eu pegar o versículo. Versículo 9. E disse também, quando Jesus contou essa parábola aqui, a Bíblia diz que haviam pessoas naquele lugar, naquele ambiente, que confiavam em si mesmo, que achavam
justos. Então Jesus, quando percebe que ali havia pessoas soberbas, pessoas que não tinham humildade em seu coração, ele conta essa parábola. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Vamos lá, Robert. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E nesse momento eu acredito que ele apontou para o publicano. Continuando: jejuo 2 vezes na semana, olha, que é o santão, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, quem era o publicano, irmãos? Você vê inclusive Jesus, para exemplificar a posição de uma pessoa sem a ausência da graça de Deus, usar o publicano para isso. O publicano era coletores de impostos do Império Romano. Só que eram pessoas que não tinham caráter, que oprimiam as pessoas, que aproveitavam, que davam carteirada nas pessoas. Então o publicano era uma pessoa que a sociedade rejeitava, porque era uma pessoa prepotente, orgulhosa, que aproveitava da situação e que crescia em cima das pessoas. Então Jesus ele usa aqui esse publicano para dar o contraste na parábola. O publicano, porém, estando em pé, de longe, afastado, se sentindo não tão digno como o fariseu, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, ele nem olhava olhando para cima, mas batia no peito, ele fazia isso. E eu acredito que ele curvava a cabeça, porque isso aqui para o judeu é um gesto de quebrantamento para o judeu, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha o tamanho da oração dele. Vocês percebem aqui a diferença? Olha a oração do fariseu, uma oração extensa, cheia de palavras bonitas, colocando ele acima das pessoas, se exaltando. O publicano, ele simplesmente disse: olha, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu sou pecador. Só que aí na continuidade, coloca lá, é aí, né? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E Jesus está dizendo para aquelas pessoas, através da parábola: olhem, busquem no relacionamento de vocês para com Deus humildade, reconheça simplesmente se arrependa, simplesmente transmita ou reproduza no mundo espiritual que você necessita da misericórdia do Senhor. Isso é suficiente. Então a primeira pedra é a que você recebe. Não aceite essa pedra. Não aceite ela. Desfrute da graça. Eu sempre digo que a graça é sim uma porta estreita. Não estou dizendo que a graça é uma porta larga, mas é uma porta estreita aberta. É uma porta estreita que está aberta. O véu se rasgou. Amém? Não aceite julgo sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui hoje livres de toda acusação de pessoas do diabo, do maligno, de demônios que lançam setas na sua mente. Você não é capaz, não faça isso. Você é digno.
através do sangue de Jesus. Amém? A segunda pedra é a que nós jogamos. A segunda pedra é a que nós, cristãos, eu estou falando isso aqui para a igreja, é quando nós não usamos de compaixão. Até agora aqui eu falei da compaixão que nós recebemos de Jesus. Agora eu quero falar da maneira como nós temos que interagir com o próximo, uma vez tendo recebido de Deus essa compaixão. Essa compaixão, essa misericórdia que nós recebemos de Deus precisa externar. Eu quero, através da palavra de Deus, mostrar para você que não é somente você receber compaixão. Você tem a maneira que vai testificar que você realmente é um cristão, não é você somente desfrutar da graça, da misericórdia do Senhor, mas é você também agir assim para com as pessoas. Vou chamar aqui na frente o nosso irmão Bruno. Ele está agora como homem de Deus, alinhado. Olha aí, gente. Tá ligado? Pode falar. Ô Isaac, eu tenho fome, frio e não tenho o que vestir. Ô Bruno, eu conheço um Deus que pode todas as coisas, Bruno. Então eu vou fazer uma oração por você, amém? Senhor Deus, eu abençoo o Bruno, eu declaro sobre a vida dele a tua provisão, declaro sobre a vida dele, ó Pai, o teu cuidado, o teu zelo, que essa situação seja temporária na vida do Bruno, amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém, Bruno? Amém. Resolveu o seu problema? Não. Por quê? Eu orei porque eu ainda você. estou com fome e com frio. Pode sentar, Bruno. Obrigado. Coloca para mim, por favor, aqui, Robert, Tiago 2, versículo 14. Antes de ler, em Efésios diz que a fé, ela não é por obras, mas através da minha, a salvação não vem por obras, mas pela fé que eu tenho em Jesus. É uma salvação confessional. Amém? Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo: olha, você pode ser bonzinho. Quem aqui conhece pessoas que não são cristãos, mas são pessoas boas? Quem conhece? Nós até falamos, olha, essa pessoa só falta aceitar Jesus, não é? O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: olha, não adianta ser bom, não adianta, moralmente falando, ser uma pessoa correta. Essa pessoa também precisa aceitar Jesus como Senhor. Ela precisa reconhecer a obra da cruz sobre a vida dela. Só que o apóstolo Tiago, ele vai um pouco mais além, e talvez ele vai quebrar na igreja uma heresia, uma interpretação errônea, talvez, dessa passagem. Diz assim o texto: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Ele pergunta: porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: ide em paz, o que eu fiz com o Bruno aqui, aquentai-vos, seja aquecido, olha só, e fartai-vos, seja cheio, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. E ele pergunta: que proveito virá daí?
Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Lucas 25. Deixa eu só confirmar, Robert, se é Lucas ou Mateus. Agora nós vamos falar de salvação, de juízo final. Jesus dizendo: acho que é Mateus, viu? Mateus. Isso, Mateus 25, 31. Eu vou ler rapidamente. Mateus 25, 31. Amém? Robert. Acelera, Robert. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está falando do juízo final, tá, gente? E todas as nações serão reunidas diante dele, diante do trono. E apartará uns dos outros. Quem de quem vai ser apartado? Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Olha uma separação. Não é acepção de pessoas, eu vou mostrar para vocês. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está anunciando a salvação. Olha, vocês conseguiram. Venha, deu certo. Vocês completaram a carreira, vocês vão desfrutar da eternidade. Porque tive fome e deste-me de comer. Agora Jesus está dizendo por que eles chegaram até lá. Por que eles estavam do lado direito? Porque teve fome. Quem teve fome? Jesus. Aqui ele está dizendo na primeira pessoa: e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. E ele então afirma a vida das ovelhas e diz: olha, vocês conseguiram. Agora ele vai para os bodes. Em outras versões diz cabritos, do lado esquerdo. Antes, essas pessoas do lado direito perguntou para Jesus: mas Jesus, eu nunca te dei o que comer, eu nunca te recebi na minha casa, Jesus, eu nunca te visitei, você nunca foi preso. O que aconteceu? No versículo 38 diz assim, 39, 40. Então ele respondeu: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus, ele recebeu a misericórdia das ovelhas através da misericórdia para com o próximo. 41. Agora ele se refere aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Irmãos, aqui o pastor ele está separando o seu rebanho. É a igreja para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome. Agora aqui é um desabafo da parte de Deus. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Volta lá. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Eu estava nu, não me vestiu. Eu estava enfermo, eu estava na prisão e eu não recebi sua visita.
E eles fizeram a mesma pergunta para Jesus. E Jesus diz: quando você não fez isso ao seu próximo, mesmo que ao mais pequenino, você não fez isso a mim. Você não foi misericordioso. Eu não posso usar de misericórdia com você. Jesus está dizendo: olha, eu fui para a cruz para todos, mas Ele só pode usar de misericórdia quando eu e você também usamos de misericórdia. Isso é muito sério. É um tempo, igreja, que nós temos que buscar em Deus essa cirurgia no nosso coração. Jesus, Ele é o Pai de amor. Quando o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5 sobre as obras da carne e o fruto e as características do fruto do Espírito, o primeiro fruto do Espírito é amor. Como Jesus disse, bom é Deus. Irmãos, ninguém tem esse amor na sua essência natural. Esse amor, essa compaixão que eu estou dizendo aqui para vocês, nós vamos conseguir ela quando nós buscamos ela em Deus. Jesus, me transforma, Senhor, em uma pessoa amável. É quando você ora, talvez como aquele publicano orou: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não tenho amor. Eu não consigo amar as pessoas. Eu amo quem tem algum benefício para mim. Eu amo quem é politicamente correto aos meus olhos, porque eu também sou juiz. Irmão, qualquer nível de pessoas você consegue amar? Você consegue amar um político corrupto que tem levado dinheiro da nossa nação? Você consegue expressar amor por essa pessoa? Você consegue amar esse pecador, mesmo denunciando o pecado? Não estou dizendo que você não deve denunciar o pecado, mas você deve amar o pecador. Independente, vamos pegar um estrupador, alguém que para a sociedade é rejeitado. Jesus, Ele morreu na cruz por essa pessoa. Jesus deseja resgatar essa pessoa. E cadê a misericórdia que nós desejamos tanto receber de Deus, se nós não conseguimos expressar misericórdia para essas pessoas? É fácil, Jesus diz isso. É fácil você amar as pessoas que convém você amar, mas e as que não convém? E cadê o cristianismo, irmãos? Cadê Cristo em nós? Cadê a nova criatura? Cadê o novo coração? Como diz aquela canção, nós sempre cantava no início dos cultos, né? Recebi um novo coração. Cadê esse novo coração? Muitas vezes falta em nós sentir o sentimento de Jesus pelas pessoas. Você acolher, você não jogar pedra. Irmãos, não queira pregar o evangelho, não queira evangelizar pessoas com o estilingue na mão. Não faça isso. E tem muitas pessoas fazendo isso. Quer anunciar um evangelho com o estilingue na mão. Que o Senhor possa ter, irmãos, misericórdia de nós. Muitas vezes nós oramos: Deus, me usa. Deus, eu quero cumprir o teu propósito para com a minha vida. Nós oramos muitas vezes para receber dons do Espírito Santo, ou ativar esses dons em nós, para que nós possamos ser usados para que a palavra de Deus se cumpra na vida das pessoas. Mas nós não temos amor, irmãos. 1 Coríntios 13, na sequência, quando o apóstolo Paulo fala dos dons,
do Espírito, no mesmo contexto, ele diz: olha, se não tiver amor, fique onde você está. Primeiro ele enfatiza os dons. Olha, busquem os dons, que você possa operar em cura, em milagres, em maravilhas, em discernimento de espíritos, que você possa receber palavras de sabedoria, ou que você possa ensinar a palavra de Deus. Mas ele também diz: mas se você não tiver amor, não faça isso, não adianta. Não queira ser usado por Deus em qualquer área, na sua empresa que você trabalha, no seu trabalho, no seu bairro. Não, se você não tem amor no seu coração, busque isso primeiro, porque você vai matar pessoas, você talvez vai apedrejá-las, talvez você vai querer usar a lei de Moisés para essas pessoas que precisam da graça. Busquem ter o amor do Senhor. Estou falando isso para vocês porque eu tenho orado por isso, eu me incluo nisso. Nós precisamos desse amor, queridos. O livro de Jonas é um livro de 4 capítulos. Eu aconselho todos vocês a lerem esse livro. É um livro pequeno. Ele fala muito conosco a respeito de fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus chama Jonas e fala: Jonas, quero te usar, ô Senhor. Só que eu quero que você vá para Nínive. E a Bíblia diz, ironicamente, que Jonas se dispôs, só que para fugir da presença do Senhor. E ele então busca ir para Tarsis. E então Deus vai lá, usando de misericórdia sobre aquela vida, tenta resgatar, alinhar aquele profeta: olha, não é aqui não, você está escondendo de mim, não é os porões que é para você ficar, não é aí o seu lugar, você está fugindo, é Nínive. E Deus vai lá então e resgata, através daquele peixe, e joga Jonas no propósito. E a Bíblia diz que Nínive, para atravessar Nínive, demorava 3 dias, e Jonas fez isso. Só que ele foi um terrorista. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas de Nínive eram pessoas más, eram perversos. Nínive hoje fica na província do Iraque, eram pessoas ruins. E para os princípios, os conceitos morais de Jonas, aquelas pessoas não mereciam aquilo. Misericórdia para aquelas pessoas, não, Senhor. Ele nem fez tanta questão. Só que a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a jejuar. E quando chegou ao rei que tudo que havia acontecido, até os animais jejuaram daquela cidade. Até os animais, foi um decreto do rei. E a Bíblia diz que eles se converteram, eles se voltaram para o Senhor. Deus só precisava que Jonas estivesse ali, de corpo presente, pregando a palavra. Ele não buscou nada em Jonas, uma eloquência. Ele só exigiu de Jonas misericórdia. Jonas, esse povo é mau, mas eu não olho como você vê, Jonas. Eu quero resgatá-lo, essas pessoas. E a Bíblia diz que quando acontece tudo isso, Jonas ele entra em uma depressão. Ele começa a fazer algumas reflexões em sua vida. E eu quero ler com você, para finalizar, o livro de Jonas, capítulo 4. Jonas capítulo 4. Me ajuda aqui, pastor. Abre para mim. Preciso achar o versículo. Quatro. 6.
finalzinho aqui. Jonas capítulo 4, obrigado, pastor. Versículo 9. Depois vocês podem ler todo esse texto. Diz assim: Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão, repita comigo, compaixão, da aboboreira, um pé de abóbora, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Jonas, você teve misericórdia de um pé de abóbora. Por quê? Quando Jonas entra nesse processo de reflexão, a Bíblia diz que Jonas estava em um lugar pedindo a morte, e o sol batia em Jonas, muito forte, muito intenso o sol. E Deus então expressou misericórdia para com Jonas, e começou a crescer uma aboboreira. E Jonas ficou muito feliz com aquilo. Só que na noite seguinte, Deus permitiu que um verme entrasse naquela aboboreira e a matasse. E Jonas entrou em crise, ficou irado, como ele disse, até a morte. E Deus o questiona: mas então, vamos conversar então. Então você teve misericórdia de um pé de abóbora, e você não consegue ter misericórdia de uma grande cidade. Olha a ótica de Deus. Deus, ele já olha para Nínive como uma grande cidade, 120.000 homens e animais. Talvez, irmãos, nós temos tido misericórdia de aboboreiras, e nós não temos tido misericórdia de uma grande Nínive. Você não sabe o que está por detrás de um pecador. Você não sabe. Semana passada, até contamos isso para os pastores, a pastora Silvia contou para nós um testemunho de uma igreja do pastor Luiz Hermínio. Essa igreja teve uma direção de Deus, aonde um pastor foi em um prostíbulo da cidade, chamou a dona do prostíbulo e disse o seguinte para ela: olha, quanto que é um dia de uma garota de programa de vocês aqui? Eu quero reservar um dia. E eles negociaram ali o dia dessa prostituta, e eles então foram lá e pegaram ela de carro. Quando essa mulher entrou no carro, eles falaram: olha, nós estamos buscando você para o nosso patrão, só que eu preciso primeiro te preparar para que você então tenha um encontro com o nosso patrão. E eles levaram essa mulher num salão de beleza, uma prostituta, irmãos. Levaram essa mulher em uma loja de joias e compraram uma joia para ela, compraram roupas para essa mulher. Olha a grande Nínive. E chegou a noite, eles levaram ela em um restaurante. Só que nesse restaurante, eles já tinham fechado o restaurante, e só havia naquele lugar pessoas da igreja, disfarçando, comendo ali, os figurantes. Em um determinado momento, eles pegaram o microfone, antes de anunciar quem era o patrão, e falaram para ela: olha, você é uma pessoa amada,
Foi o Senhor que reservou esse dia para você. Você é uma pessoa que nasceu no coração de Deus. Jesus, ele morreu na cruz para te salvar. Ele deseja te curar, te restaurar. E toda a igreja se levantou e disse que foi uma festa. Foi uma festa naquele lugar. E essa prostituta ficou constrangida com todo aquele amor, com toda aquela misericórdia, com toda aquela compaixão. E ela voltou lá no prostíbulo e pegou mais 3, Fran. Pegou mais 3. E eles agora começaram, através dessa direção de Deus, um trabalho com as prostitutas da cidade. Misericórdia, irmãos. A partir de hoje, todas as vezes que nós falarmos essa palavra, misericórdia, que você possa lembrar dessas 2 pedras. Amém? Das pedras que vêm contra você e das pedras que talvez você venha a querer jogar em alguém. Amém? Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Glória a Deus. Aleluia.